Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Workshop Renda em Dólar 2024. Nosso único objetivo nesse workshop de 3 aulas é fazer você investir nas maiores empresas do mundo e se aposentar recebendo renda passiva em dólar, tudo isso de forma simples e eficaz. Simples porque qualquer um pode fazer e eficaz porque o único resultado no longo prazo é você viver de renda passiva dos seus investimentos. Meu nome é Fábio, eu sou analista de valores imobiliários, fundador aqui do canal do Holder e também do Instagram, @fabio.holder, para quem me segue por lá. Sejam todos muito bem-vindos. E se é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo, fica com a gente aqui até o final, se inscreve no canal e ao longo do workshop a gente vai se conhecendo um pouco melhor. E esse workshop ele é composto de 3 aulas. A primeira delas, hoje, o método Holder de acúmulo de patrimônio, que é o meu método de investimentos que eu vim aprimorando desde 2008, quando eu comecei a investir, e é um método que ele é dedicado especialmente para você que não é profissional do mercado, você que tem uma profissão, que trabalha, que é CLT, que é autônomo, que é empresário, que é médico, que é profissional liberal, mas que deseja investir melhor e construir um patrimônio por longo prazo para viver de renda. Na nossa aula número 2, eu vou falar sobre como construir uma carteira de investimentos de acordo com o seu perfil de investidor e com seus objetivos pessoais. E na nossa terceira e última aula, eu vou ensinar para vocês como selecionar as melhores ações para o longo prazo dentro da minha ótica de investimentos, dentro do método Holder. E o método Holder é um método que, se botado em prática, o único resultado possível no longo prazo é você viver de renda dos seus investimentos e dormir todos os dias tranquilo, sabendo que o seu dinheiro, o seu suado trabalho, está sendo investido da melhor forma possível para gerar os maiores frutos lá no futuro. E todo o conteúdo que eu preparei aqui no Workshop Renda em Dólar, ele foi feito especialmente para você que não é necessariamente um especialista da área, muitas vezes não entende os termos técnicos e que acha que investir é uma coisa muito complicada. Muito pelo contrário, o conteúdo que a gente trouxe aqui, ele mostra que qualquer pessoa de qualquer profissão pode fazer excelentes investimentos para o longo prazo. Antes de a gente entrar especificamente no conteúdo dessa aula, também é importante eu deixar claro que o conteúdo que tem aqui ele é um conteúdo totalmente atemporal. Eu poderia estar dizendo isso há 5 anos atrás, como eu já disse, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, porque o método Holder ele é um método que funciona independente do momento que a gente está vivendo, conforme eu vou mostrar nessa aula e também nas próximas. Também é importante você saber que o conteúdo aqui do canal do Holder, ele sempre foi um conteúdo totalmente independente. A gente não tem nenhuma relação comercial com nenhuma corretora, com nenhuma instituição financeira, porque eu acredito que essa é a forma de eu passar o conteúdo mais verdadeiro possível para vocês. E por que eu acredito que o método Holder seja um método simples e eficaz? Porque ele é um método que eu fui cunhando e fui aprimorando ele, utilizando como base o que tem de melhor do buy and hold, dos maiores investidores de todos os tempos, os investidores que eu sempre me inspirei e os investidores que eu sempre consegui adquirir a maior parte do conhecimento que me permitiram investir em boas empresas e poder viver de renda desse patrimônio no longo prazo. 3 grandes nomes que me ajudaram muito a construir esse método foi Warren Buffett, Peter Lynch e também o Charlie Munger, 3 grandes renomados investidores que eu pude aprender ao longo desses anos investindo na bolsa. Só para você ter uma ideia, nos últimos 10 anos, se você tivesse investido R$10.000 uma única vez em renda fixa aqui no Brasil, no Tesouro Selic ou no CDB do seu bancão, você teria hoje R$22.976. Agora, se você tivesse investido em ações do McDonald's, você teria um pouco mais de R$81.000 no momento de hoje, considerando ainda que as ações do McDonald's incrementaram seus dividendos de forma consecutiva todos os anos nos últimos 47 anos. Agora, se eu tivesse investido esses mesmos R$10.000 em uma cesta de ações diversificadas das 500 maiores empresas norte-americanas, o índice S&P 500, você teria hoje um pouco mais de R$84.000. Os mesmos R$10.000 investidos em ações da Apple seriam hoje um pouco mais de R$263.000. Em ações da Amazon, um pouco mais de R$285.000. Em ações da Tesla, um pouco mais de R$1.194.000. E em ações da Nvidia, caso você não conheça essa empresa, ela é a maior fabricante de GPUs, ou seja, de processadores gráficos para computadores, você teria um pouco mais de R$8.679.000. Ou seja, a Bolsa de Valores tem o poder de transformar pequenos aportes em grandes fortunas no longo prazo. E o tripé do método Holder, ele consiste basicamente em você aportar, ou seja, poupar todos os meses, você plantar essas sementes, deixar os frutos crescerem e você fazer
boas alocações, fazer bons investimentos. Somente assim a gente consegue construir uma carteira de investimentos diversificada para o longo prazo que te gere renda todos os meses. E um ponto que é muito importante da gente destacar aqui logo desde o começo, a gente vai aprofundar isso nas próximas aulas, é que investir em ações não é tudo a mesma coisa. Quando eu comecei lá em 2008, talvez você tenha um pouco dessa sensação, se você estiver começando agora, tiver começado nos últimos anos, é que você abre o home broker, você tem ali um monte de ações e parece que todos aqueles códigos são mais ou menos a mesma coisa, no sentido de que o risco que você está correndo é o mesmo, a forma como essas ações vão se valorizar é a mesma, mas na verdade elas são completamente diferentes. A gente tem de um lado empresas extremamente sólidas que vão apresentar um crescimento um pouco mais moderado, mas bastante resiliente no longo prazo, ao passo que a gente tem outras empresas que vão crescer de forma mais agressiva e de forma um pouco mais arriscada. Eu até fiz esse quadro aqui para colocar no meu escritório novo, onde tem a logo de todas as maiores empresas que são listadas lá nos Estados Unidos, para a gente sempre lembrar que por trás daqueles códigos que a gente está vendo, existe uma empresa, e essa empresa tem negócios, tem funcionários, tem fornecedores, tem clientes, tem os seus produtos, e é isso que faz o investimento nas ações dessa empresa se valorizarem no longo prazo. Ou seja, em um extremo a gente tem empresas que aumentam a distribuição consecutiva de dividendos por muitos anos, como por exemplo a Colgate, que aumenta os seus dividendos consecutivamente todos os anos por 63 anos. A Johnson & Johnson e a Coca-Cola, por exemplo, que aumentam seus dividendos todos os anos por 62 anos consecutivos. São negócios extremamente resilientes e negócios que você pode contar com muito mais segurança para você investir para o longo prazo e ter uma carteira extremamente resiliente. E do outro lado, a gente tem empresas que são empresas de crescimento, que não são empresas maduras ainda, mas que possuem também um potencial muito grande de valorização, como por exemplo as ações da Tesla, as ações da Nvidia, as ações da Netflix, as ações da Uber, que muitas vezes são empresas que não são tão consolidadas, mas que estão pavimentando a sua trajetória rumo à consolidação. E no longo prazo, o resultado dessas empresas, elas também se transformarem em empresas de dividendos e remunerar seus acionistas através dessas distribuições de lucro. Caso você seja extremamente novato em investimento em ações, o dividendo basicamente é um depósito que a empresa faz na sua conta corrente para você usar esse dinheiro do jeito que você quiser. É uma participação dos lucros da empresa que ela distribui para os acionistas e para os seus investidores. Só para você ter uma ideia, lá nos Estados Unidos são 65 empresas que distribuem consecutivamente dividendos de forma crescente por pelo menos 25 anos. Ou seja, pessoal, o método holder de investimentos é um método onde a gente olha para os investimentos com a mentalidade de sócio. Você investe em ações na bolsa com a mentalidade de sócio. Você quer ganhar no longo prazo com o crescimento daquela empresa. Você quer que aquela empresa tenha lucros cada vez maiores, tenha produtos cada vez mais diversificados, produtos mais consolidados, produtos que os consumidores que compram amem e sempre renovem, troquem seus produtos. E no longo prazo, esse crescimento de lucro que a empresa tem, ele se reflete na valorização das ações em empresas de crescimento, isso de forma mais acentuada ainda, e também distribuindo cada vez mais dividendos. A gente vai mostrar alguns exemplos práticos nas próximas aulas, um pouquinho mais aprofundado, mas lembre sempre que no longo prazo o investidor que tem a mentalidade de sócio, ele sempre ganha com o crescimento e com os dividendos das empresas. Eu gosto de fazer uma analogia muito básica com o investimento em imóveis, que é o investimento favorito dos brasileiros. Inclusive, a gente pode investir em imóveis na Bolsa de Valores também, comprando ações de empresas que possuem imóveis. A gente vai falar mais sobre isso na aula 3. Mas, basicamente, quando a gente compra um imóvel, vamos supor, você comprou uma kitnet ou um quarto e sala e você pagou, vamos supor, R$200 mil nesse imóvel. Ao longo desses anos, esse imóvel vai valendo cada vez mais, ou seja, daqui 10, 15, 20 anos, esse imóvel vai ter esse valorizado e, ao mesmo tempo, o aluguel desse imóvel daqui 10, 20 anos, ele vai ser maior ainda. Então, no longo prazo, quando você compra o imóvel, você ganha com a valorização dele, você ganha também com o crescimento da renda passiva, que é o aumento dos aluguéis. Com as ações é exatamente a mesma lógica. E é por isso que a Bolsa de Valores é uma maratona que a gente ganha sentado para quem tem a mentalidade de sócio. Muitas vezes a gente vê investidores perdidos na Bolsa, sem saber se compram, se vendem um ativo, o que estão fazendo ali, sendo que muitas vezes o investidor nem sabe se ele está fazendo um trade, se ele está comprando ação para ser sócio, vira uma mistureba, sendo que no longo prazo a única coisa que a gente, que é holder, faz é comprar ações de boas empresas e ficar sentado nelas esperando os ganhos virem no longo prazo. O método holder
Holder, ele é um método sério de investimentos. Ele não é um método para quem acredita que existe fórmula mágica, que existe fórmula secreta de investir que vai fazer você enriquecer muito rápido do dia para a noite. Muito pelo contrário, o método Holder é para quem sabe que não existe fórmula mágica, não existe enriquecimento rápido e que somente tempo, disciplina e fazer bons investimentos é o que vai fazer você enriquecer. Como dizia Charlie Munger, os grandes ganhos nos investimentos não estão nem na compra e nem na venda de um determinado ativo. Eles estão na espera. O método Holder também não foi feito para quem acredita em especulação, ganhos rápidos e fáceis na bolsa de valores. O método Holder também não foi feito para quem quer ficar só na teoria e nunca bota a mão na massa na prática. O método Holder é para quem sabe que enriquecimento depende só do seu trabalho, da sua disciplina e de fazer bons investimentos por longo prazo. É para quem sabe que não existe fórmula mágica e que o seu futuro financeiro está somente nas suas mãos, e para quem quer receber renda passiva mensalmente, acumular e multiplicar o seu patrimônio de forma duradoura no longo prazo. E o que eu acho mais interessante nesse processo de construção de patrimônio no longo prazo é que desde o primeiro dia investindo, desde quando você está colocando ali o seu primeiro tijolo, no seu castelo da sua independência financeira, você vai sentindo os maiores efeitos. A construção de patrimônio no longo prazo, os investimentos, eles são somente um meio para a gente viver uma vida muito melhor. Uma vida onde você possa trabalhar com o que você gosta. Muitas vezes você quer fazer uma transição de carreira. Eu mesmo fiz isso, só tô aqui por causa dos meus investimentos que eu comecei a fazer lá em 2008. Já já eu conto para vocês um pouco melhor essa história. Para você ter mais tempo de praticar o seu hobby favorito, para você cuidar da sua saúde, mais tempo para você dispor com a sua família, com as pessoas que você ama. E a gente poder dispor do nosso tempo pessoal da melhor forma possível, porque é o nosso ativo mais valioso, é o nosso único ativo que não volta atrás. E ter um patrimônio, construir um patrimônio e ter um colchão que te gere renda passiva, que te gere uma tranquilidade, é a única forma de você conseguir dispor do seu tempo da forma mais prazerosa possível. Porque investir no final do dia significa ter mais tempo livre. E é sempre importante a gente lembrar das 3 únicas funções do dinheiro, porque muitas vezes a gente fica falando aqui de investir, mas investir para quê? Investir para a gente conseguir usufruir das 3 únicas coisas que o dinheiro permite a gente ter, que é mais segurança para nós mesmos, para nossa família. 2, realizar os nossos sonhos pessoais. E 3, poder ajudar as pessoas mais próximas, as pessoas que você queira ajudar. Por isso que eu acredito que a bolsa é a maior oportunidade para pessoas comuns construírem patrimônio e enriquecerem por longo prazo. Você que é inscrito aqui no YouTube, hoje a gente tem mais de 300 mil inscritos, ou lá no meu Instagram, a gente tem mais de 230 mil pessoas que me acompanham por lá. Com certeza você já está familiarizado em algum nível com investimento em ações por longo prazo, pelo conteúdo que você já deve ter acompanhado nas redes sociais. Eu também sei que muitos de vocês são CLT, são autônomos, são empresários, médicos, funcionários públicos. Eu sei também, pelas respostas que vocês me deram no formulário que eu pedi para vocês preencherem, que aproximadamente 45% de vocês já investem no exterior, mas 55% de vocês ainda não deram os primeiros passos para investir no maior mercado do mundo. Eu sei também que a maioria de vocês que estão me assistindo estão no nível intermediário de investimento, segundo vocês mesmos, tendo alguns poucos de vocês que estão começando agora e também alguns poucos de vocês que investem há mais tempo. Mas a grande maioria de vocês está no nível intermediário de investimentos e a gente tentou trazer um conteúdo aqui que abrangesse todos os níveis de investidores conforme a gente sabe que vocês estão aqui. É importante a gente lembrar também que a hora certa para a gente começar a investir é o quanto antes. Muitas vezes a gente fica colocando empecilhos ou procrastinando o início dessa jornada de investimentos por longo prazo, sendo que a melhor coisa que se tem a fazer é começar o quanto antes. Mesmo que você ache que ainda não está preparado, mesmo que você ache que ainda não tenha muitos recursos para investir, plantar essas sementes hoje é o que vai fazer toda a diferença lá na frente. E olha que interessante, né? Hoje em dia você consegue comprar ação de uma empresa, da Coca-Cola, por exemplo, se tornar sócio dessa empresa, ou da Apple, ou de qualquer outra empresa listada na bolsa, com um clique de distância, de forma 100% online. Você abre conta em uma corretora sem sair de casa, do conforto da sua casa, faz a compra da ação, e isso acaba, na minha visão, até banalizando um pouco o que é comprar ação de uma empresa e o que é ser sócio de uma empresa. Porque se você voltar a alguns bons anos atrás, você não teria essa
ferramenta na sua mão. Hoje é muito mais fácil por ser tudo online. Antigamente era mais difícil pelas ações serem físicas e ser muito mais difícil, muito mais custoso você conseguir investir em ações dessa empresa. E há alguns bons anos atrás, coisa de 100, 200 anos atrás, você praticamente não tinha essa opção de investimento de forma ampla e difundida na sociedade. Em 1987, por exemplo, se você quisesse investir em ações, você teria que comprar um certificado desse tipo daqui. No caso, esse daqui é da Companhia Vale do Rio Doce, de 30 de 9 de 1987. E hoje é só você abrir ação em alguma corretora e comprar a ação da empresa que você quiser e pronto. E essa facilidade, talvez, em comprar ações hoje em dia, traz junto também uma banalização do sentido de ficar comprando e vendendo as ações o tempo inteiro e ficar girando o patrimônio, sendo que o intuito e a criação de todas as bolsas de valores no Brasil e mundo afora foi as pessoas poderem se tornar sócios daquelas empresas que elas acreditam por longo prazo. É muito importante a gente lembrar que o sócio ganha tanto com o crescimento da empresa quanto com os dividendos. Eu já falei isso, mas é muito importante, de fato, virar essa chave e entender que não necessariamente uma classe de empresa ela é pior do que a outra. Você pode investir em ações de empresas de dividendos que te tragam um retorno menor, mas muito mais previsível, com muito menos risco, e você pode também ter ações de crescimento que possuem uma possibilidade muito grande de crescimento, mas com um risco um pouco maior associado a isso. Você pode ter só um grupo, você pode ter só outro, você pode ter uma mistura entre os dois na sua carteira de investimentos, que é o que eu acredito que seja o mais adequado, mas nunca deixar uma empresa de fora simplesmente por causa dos dividendos ou por causa do crescimento. Vou dar um exemplo prático aqui. Nos últimos 10 anos, as ações da Colgate trouxeram um retorno de 160%. E além desses 160%, ela trouxe um retorno de 60% em forma de dividendos. Ou seja, a Colgate ela é uma empresa muito mais consolidada no mercado e o quanto ela distribui de dividendos é muito maior em relação ao tanto que a empresa cresce. Veja bem, a Colgate ela vende para praticamente todos os países do mundo e ela não tem um crescimento de receita tão acelerado. Isso permite com que a empresa seja muito mais previsível e distribua praticamente todo o seu lucro para os seus acionistas. Então você vê que boa parte do retorno vem através dos dividendos, mas ao mesmo tempo a empresa também trouxe um certo retorno das suas ações. Agora vamos comparar o retorno da Colgate com o retorno das ações do Chipotle Mexican Grill, que é uma rede de fast food mexicano lá nos Estados Unidos. Nos últimos 10 anos, as ações do Chipotle valorizaram 1.242% e não distribuíram nada em forma de dividendos. Isso porque a empresa cresceu muito o seu lucro nos últimos anos, abrindo novas unidades. A empresa está constantemente reinvestindo, expandindo suas operações, abrindo novos restaurantes nos Estados Unidos e mundo afora, e em prol disso, ela está abrindo mão de distribuir dividendos para os seus acionistas, porque ela está precisando desse dinheiro que ela está gerando para abrir essas novas unidades. No entanto, a tendência é que no futuro, quando a empresa já esteja consolidada, já não tenha tanto espaço para crescer, ela comece a distribuir mais essa participação do lucro e investir de uma forma um pouco menos acelerada no crescimento das suas lojas. Possivelmente, esse momento no futuro, as ações vão tender a se valorizar menos e o retorno vai vir mais através dos dividendos. Então lembre-se sempre que o futuro de uma empresa de crescimento é se tornar uma empresa de dividendos. E quando a gente constrói uma carteira para o longo prazo, o ideal é a gente ter vários tipos de empresas que tragam vários tipos de retornos diferentes. A gente vai abordar isso um pouco melhor na aula número 2 e na aula número 3 aqui do nosso workshop. Um ponto também que é interessante é que preciso de muito pouco para investir. Muitas pessoas acham que você precisa ter centenas de milhares de reais ou dezenas de milhares de reais para fazer investimentos em ações para o longo prazo. E o que eu acho mais fantástico na Bolsa de Valores é que o investidor que entra para comprar ações de uma empresa com $100, ele compra as ações nas mesmas condições de quem vai comprar 10 mil, 100 mil, 1 milhão ou 10 milhões de dólares, porque é um ambiente onde todas as pessoas estão negociando e comprando ações no mesmo preço. Normalmente, o valor das ações das empresas, eles ficam ali entre $10 e 500, $400 a depender da empresa. Então, basta o valor único de uma ação para você já se tornar sócio dessas empresas e ganhar no longo prazo, tanto com crescimento quanto com os dividendos. Uma dúvida que eu recebo bastante é sobre a exposição ao mercado global e não só ao mercado norte-americano para se ter renda em dólar.
Porque afinal de contas, quando a gente fala de investir no mercado norte-americano, a gente está falando em investir apenas em 50% das ações que são listadas no mundo. E o que eu sempre bato muito na tecla é que apesar das empresas serem listadas lá nos Estados Unidos, você muitas vezes tem uma exposição global, porque as empresas que estão lá vendem para o mundo inteiro. A Coca-Cola vende para mais de 200 países diferentes, em 200 moedas diferentes. A Apple, por exemplo, quando vende um iPhone aqui no Brasil, tem a sua receita vindo do Brasil também. Então as empresas que são listadas nos Estados Unidos, a grande maioria delas é multinacional, ou seja, vende para muitos outros países além dos Estados Unidos. Você está só comprando as ações lá, mas a empresa muitas vezes tem uma exposição global. A Standard & Poor's soltou um estudo mostrando que 42% da receita das 500 maiores empresas listadas na bolsa norte-americana vem de fora dos Estados Unidos. Então, quando você investe nos Estados Unidos, automaticamente você está se expondo ao mundo inteiro, à economia global. E bom, cada um tem a sua história, eu tenho a minha história, você tem a sua, tem centenas de milhares de pessoas que me acompanham aqui nas redes sociais, cada um tem a sua peculiar história que faz você ter chegado aqui no workshop ou ter chegado em algum vídeo meu no YouTube. Eu acho isso muito interessante, né? São muitas histórias diferentes e pessoas que têm os mesmos objetivos. Mas eu queria compartilhar um pouquinho da minha trajetória de forma rapidamente para compartilhar um pouco com vocês das dúvidas que eu tinha, os receios que eu tinha lá atrás quando eu comecei a investir e o que você tem também hoje e o que você possivelmente está passando. Eu pessoalmente comecei a investir em 2008, assim que eu entrei na faculdade. Eu fiz engenharia civil na UNB, eu nasci em 1991, ou seja, eu sou millennial, até onde eu sei, eu acho que é isso. E quando eu entrei na UNB em 2008, eu tinha 17 anos e eu comecei a trabalhar. Na época eu comecei a ganhar inclusive muito dinheiro, porque eu fazia engenharia civil, na época o projeto Minha Casa Minha Vida do governo estava explodindo, então eu trabalhei ativamente com vários projetos do Minha Casa Minha Vida, comecei a ganhar dinheiro e na época, 2008, para quem não lembra, estava tendo a crise do subprime, ou seja, saía do jornal o tempo inteiro falando de bolsa de valores, bolsa de valores, bolsa de valores, Brasil, Estados Unidos, e eu fazia engenharia, comecei a me interessar por aquele assunto, comecei a comprar vários livros sobre investimentos enquanto eu estava trabalhando. Conforme eu ia ganhando dinheiro, eu pensava, bom, eu tenho que saber investir esse dinheiro, porque eu não vou ficar simplesmente só fazendo isso pro resto da minha vida, eu preciso investir para ter uma vida com mais tranquilidade. Foi quando eu comecei a botar em prática o que eu estava aprendendo nos livros, e quando eu me formei em janeiro de 2014, eu percebi que eu queria trabalhar com investimentos. Eu estava tão envolvido com essa área de investimentos e devorar praticamente todos os livros que apareciam na minha frente. Eu não sei se você lembra, lá atrás não tinha YouTube, não tinha muito fórum, tinha um fórum ou outro, mas não tinha muito conhecimento entregue de forma tão fácil assim na internet. Então a gente tinha que cascavilhar todas as informações, então eu ficava estudando e lendo todos os livros que eu conseguia achar sobre investimento em ações por longo prazo. Foi lá atrás que eu conheci o Buffett, o Peter Lynch, o Charlie Munger, o Philip Fisher, e fui aprimorando as técnicas de investimentos que eles passavam nos livros que tinham os conhecimentos aplicados deles. E eu decidi então em 2014 eu queria trabalhar com investimentos, mas antes disso eu fui para Harvard, eu fiz um curso de macroeconomia e contabilidade, foi muito legal, e assim que eu voltei eu consegui o meu primeiro trabalho em uma instituição financeira de gestão de patrimônio aqui no Brasil. Eu trabalhei durante 5 anos em 3 instituições diferentes, quando eu decidi em 2017 abrir o meu canal no YouTube, o canal do Holder. E lá em 2018, um ano depois que eu abri o canal, que o canal já tinha pegado uma certa tração, a gente estava com 10 mil inscritos, eu já tinha começado a investir há praticamente 10 anos atrás, comecei a investir em 2008, que eu pude fazer uma transição de carreira. Eu saí do meu último emprego, tem vídeo de eu contando sobre essa trajetória, como é que foi quando eu saí do meu último emprego para vir exclusivamente para o YouTube, mas somente começar a investir em 2008 me permitiu lá em 2018 poder fazer essa transição de carreira e vir aqui para o YouTube ensinar. Eu sempre quis ser professor, quando eu era mais novinho, gostava de ajudar os meus colegas nas provas de matemática, física, que era o que era bom, história e geografia eu sempre passei raspando no limite, mas eu sempre gostei de ensinar. E o que é mais curioso é que eu até cheguei a cogitar fazer física na faculdade, na época meu pai falou, não filho, não vai fazer física, você vai virar professor, não vai ganhar nada, vai trabalhar sendo professor pro resto da vida. E eu acabei fazendo engenharia civil, trabalhei no mercado financeiro e virei professor aqui na internet, né? Como é que as coisas são. Mas foi somente começar a investir lá atrás que me permitiu fazer essa transição de carreira em 2018 e ficar 100% aqui por conta do YouTube. E foi somente por ter começado a investir lá atrás que eu consegui criar essa comunidade que a gente tem hoje aqui no canal do Holder, que é uma comunidade que eu acredito ser extremamente diferenciada. Eu tenho noção de quem que é a minha audiência, eu conheço vocês pelos comentários, eu vejo audiências em outros canais e eu tenho muito orgulho dessa comunidade que a gente criou por aqui, porque são pessoas
pessoas muito alinhadas com o conteúdo que eu trago desde o primeiro vídeo que eu postei lá em 2017. Então você que faz parte aqui da comunidade, é um enorme prazer ter você aqui com a gente. Assim como esse, a gente já fez vários outros workshops ensinando passo a passo de forma bem sintética para literalmente centenas de milhares de investidores, e a gente tem hoje a nossa escola de investimentos com mais de 3 mil alunos. É um enorme prazer poder ter você aqui com a gente hoje. E para a gente começar a encerrar a nossa primeira aula de hoje, eu acho importante destacar por que eu acredito que a maioria das pessoas não tenha sucesso investindo em ações. E é extremamente importante, e eu tenho ciência disso, que o grupo de investidores que a gente criou aqui no canal do Holder, pelo tipo de conteúdo, pela seriedade, pela profundidade do conteúdo que a gente costuma entregar, é a minoria que vai ter sucesso na bolsa, porque a maioria das pessoas não tem sucesso investindo na bolsa, a maioria das pessoas investe na bolsa de forma errada, a maioria das pessoas investe na bolsa com a mentalidade de especulação e a maioria perde na bolsa de valores. Então, se você quiser fazer parte da minoria que é vencedora na bolsa de valores, você tem que fazer o que a minoria está fazendo e não o que a maioria está fazendo. E na minha avaliação, a maioria não consegue ter sucesso na bolsa de valores porque a maioria gasta muito tempo com bolsa de valores. De novo, investir na bolsa é uma maratona que a gente ganha sentado, é investir de forma simples e descomplicada em boas empresas por longo prazo. Não é você ficar gastando dias e horas e noites estudando sobre investimentos e querendo ficar tomando muita ação em cima de toda notícia e toda coisa que aparece ali para você ter que tomar uma decisão sobre. Investir por longo prazo não é sobre isso. Sim, você vai ter que gastar um certo tempo para montar a sua carteira, você vai ter que gastar um certo tempo para aprender a investir, mas uma vez que você tem ali a sua carteira montadinha, com seus ativos selecionados, a única coisa que você precisa fazer é entrar todos os meses e fazer os seus investimentos nessas empresas. Segundo motivo pelo qual eu acredito que a maioria das pessoas não tem sucesso na bolsa de valores é porque eu vejo a maioria procurando ir atrás de uma grande tacada. Qual que é a grande próxima empresa que vai dar uma valorização de 15, 20, 40, 100 vezes o capital investido? E eu posso te dizer, eu tenho ações na minha carteira que já renderam 15 vezes o capital investido, ações que já renderam 25 vezes o capital investido e ações que já renderam 30 vezes o capital investido. Nenhuma delas o investimento foi feito pensando que elas poderiam dar um retorno tão grande. Os investimentos que foram feitos nessas empresas foi considerando empresas como bons negócios para se ter para o longo prazo. E quando você faz isso em uma carteira diversificada, inevitavelmente você vai ter algumas empresas que vão te dar um retorno realmente fora da curva, mas você nunca fica indo atrás desse tipo de empresa, mesmo que você não tenha controle do retorno que a empresa vai te dar. Você tem controle sobre selecionar bons negócios. E é isso que a gente busca quando a gente investe para o longo prazo. Terceiro motivo pelo qual eu acredito que a maioria dos investidores não tem sucesso na bolsa. A maioria dos investidores não quer montar a própria carteira, a maioria dos investidores quer copiar uma carteira recomendada, a maioria dos investidores quer uma diquinha de qual empresa investir, mas a maioria dos investidores não quer arcar com as próprias consequências e não quer ter um esforço de construir a sua carteira e comprar somente aqueles ativos por longo prazo. E veja bem, eu sou analista de valores imobiliários, meu CNPq é o número 1711, tem literalmente dezenas de análises de empresas aqui no meu canal do YouTube. Você pode muito bem ver as ações que eu analiso ou de outros analistas e tomar suas próprias decisões. Eu tô aqui para criar um conteúdo que seja relevante para te ajudar na sua tomada de decisão. Mas no final do dia, você que tem que construir a sua carteira de investimentos e você que tem que selecionar as ações que você vai investir por longo prazo. Me diz somente um grande investidor que teve sucesso no longo prazo copiando carteiras de investimentos de outros investidores ou seguindo dicas de outros investidores. É exatamente por isso que todo o conteúdo que eu fiz aqui no canal do Holder, desde quando eu fundei o canal, é um conteúdo 100% educacional. E o quarto motivo é que a maior parte das pessoas fica sempre esperando a hora certa para investir. Se você ficar lendo notícia, nunca vai ser a hora certa para investir. Sempre vai ter alguma notícia de alguma guerra que está prestes a acontecer, sempre vai ter notícia de alguma guerra que acabou de acontecer, de começar, sempre vai ter uma notícia de alguma grande crise que vai acontecer, sempre vai ter notícia de alguma grande crise que está acontecendo, e nisso os investidores vão ficando de fora, sempre tentando achar o momento ideal de começar a investir na bolsa. Mais dinheiro já foi perdido pelos investidores com medo de crises do que nas próprias crises. Então as pessoas normalmente vão postergando por N motivos e nunca começam, sendo que começar antes é muito mais importante do que qualquer outro fator. E por que eu acredito que o método do Holder, e principalmente quando a gente fala de investir no exterior, é o melhor método de acúmulo de patrimônio?
patrimônio para o longo prazo. Porque você vai ter acesso às maiores e melhores empresas do mundo, você precisa ter pouco tempo de dedicação para os seus investimentos, você vai se dedicar ao seu trabalho, a fazer mais dinheiro, a ter mais renda, a poupar mais, e investir vai ser somente mais uma atividade da vida adulta secundária para você conseguir construir patrimônio. Você precisa ter pouco conhecimento técnico para fazer investimentos, para você investir bem para o longo prazo, você precisa saber ler, somar, subtrair, dividir e multiplicar. Você não precisa ter nenhum tipo de conhecimento avançado em matemática. O próprio Peter Lynch está aí como exemplo disso, já que ele é um dos maiores investidores de todos os tempos e ele é formado em história e psicologia. Quarto motivo é porque o foco é em ativos geradores de caixa, empresas de valor, empresas que estão gerando cada vez mais lucro, e esse lucro vai ser ou reinvestido no próprio negócio da empresa ou vai ser retornado para os sócios em forma de dividendos, mas o que importa é que a sua carteira vai estar sempre crescendo no longo prazo. E o quinto é porque o método Holder sabe que comprar ações todos os meses numa carteira diversificada é um método muito mais eficaz do que você ficar tentando acertar a hora certa. A gente tem vários estudos que mostram o efeito disso, de você estar sempre investindo todos os meses, e a gente vai mostrar isso nas próximas aulas também. Então, quando você sabe que não tem momento certo e ideal para investir, que o ideal é você investir todos os meses as suas economias, você passa a investir com muito mais tranquilidade para o longo prazo. E o sexto motivo é porque o único resultado possível no longo prazo é você viver com tranquilidade os seus investimentos. Não tem nada melhor do que a gente dormir todos os meses sabendo que o nosso dinheiro está sendo bem investido e que a gente está cuidando do nosso futuro. Quando a gente não está nesse processo de construção de patrimônio, muitas vezes é comum a gente viver a vida sob a ótica financeira, sob a ótica do dinheiro. Então as suas decisões que você toma no seu dia a dia, como onde você vai almoçar, o que você vai almoçar, o que você vai fazer no seu final de semana, eventualmente para onde você vai viajar, tudo na sua vida passa a ser sob a ótica financeira. O que o dinheiro dá, o que você tem te permite fazer. Quando você está nesse processo de construção de patrimônio, você começa a ter uma folga cada vez maior para ir aos poucos vivendo sob a ótica do que você deseja e não sob a ótica do que você é permitido por causa de uma limitação financeira. Então, construir patrimônio e ter essa disciplina no longo prazo vai te permitir viver a vida que você sempre quis. E bom, pessoal, pela nossa aula de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Na nossa aula de amanhã a gente vai falar sobre como construir uma carteira de investimentos para o longo prazo de acordo com o seu perfil de investidor, de acordo com seus objetivos, e na terceira aula a gente vai falar sobre como selecionar as melhores ações para o longo prazo. Espero que você não perca os próximos conteúdos. Deixa aqui embaixo nos comentários se você ficou com alguma dúvida sobre o método Holder, se você tem alguma dúvida específica sobre o assunto investimento em ações para o longo prazo, porque eu e a minha equipe a gente vai tentar responder todas as perguntas de vocês. E me conta também aqui nos comentários qual que é a sua profissão, há quanto tempo você investe. É importante para eu conhecer um pouquinho melhor também da sua história. E se você gostou desse conteúdo, compartilha com algum amigo que você acha que possa ter interesse em aplicar o método do Buy and Hold. Beleza? Pelo vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, deixem o seu like, compartilhem com quem vocês acham que tem interesse, isso ajuda demais aqui o canal, e eu vejo vocês na aula de amanhã do nosso workshop Renda em Dólar.